Paz do Senhor. Hoje é mais um dia. Mais um dia onde vamos estar falando da palavra de Pai. E vamos embora, né? Vamos embora. Hoje eu acordei com essa música na minha cabeça, assim. Aí é massa, né, quando a gente acorda. Com a música na nossa cabeça. E aí quando eu acordo com a música na minha cabeça, eu vou lá e escuto. E vamos embora, né? Hoje é o segundo dia da jornada de Vamos Falar da Palavra de Papai. E hoje vamos ler o capítulo 2 de Gênesis. E é isso. Vamos embora? Bora, ó. Diz assim, ó. Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído o trabalho que realizaram. Assim, nesse dia descansou de todo o seu trabalho. Então, Deus abençoou o sétimo dia e o santificou. Porque foi nesse dia que ele descansou de todo o trabalho que realizaram. O homem e a mulher. Este é o registro das origens dos céus e da terra quando foram criados no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Vamos separar esse versículo 4. Ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Vamos separar também esse versículo 6. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. No meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio fluía do Éden para irrigar o jardim e de lá se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Ele circunda toda a terra de Ávila, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também estão o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo é Gion. Ele circunda toda a terra de Cuxi. O nome do terceiro é Tigre. Ele corre a leste de Assur. O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Então o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como os designaria. O nome dado pelo homem a cada ser vivo seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os animais de rebanho,
as aves do céu e a todos os animais do campo. Contudo, não se encontrava para o homem uma aliada semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez o homem cair em um sono profundo. Enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Da costela que havia tirado do homem, o Senhor fez uma mulher e a levou até ele. Então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. E aqui terminou o capítulo 2 de Gênesis. E aí, lembra que eu falei sobre o versículo 4? O versículo 4 diz o seguinte: este é o registro das origens dos céus e da terra quando foram criados, no tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Aqui tá falando sobre o término, o resumo da criação de Deus na terra. E o Senhor, ele fez tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. No 7º dia Deus olhou e começou a desfrutar de tudo que ele tinha feito. E eu quero te fazer a primeira pergunta: você tem desfrutado de tudo o que Deus tem feito na sua vida? Você tem olhado e tem dito: uau, que incrível? Ou você, infelizmente, só tem tempo para reclamar, ou talvez você não arruma um tempinho para desfrutar, para olhar tudo o que está acontecendo na sua vida e agradecer e viver aquele momento. Nesse momento eu quero que você reflita sobre o tempo que você tem guardado para desfrutar, para descansar. Porque se Deus, o nosso Criador, o nosso Pai, ele criou tudo em 6 dias e no 7º descansou, nós precisamos sim desse 7º dia para descansar. É super, hiper, mega importante. Então, a primeira chave aí é o descanso. E agora, vamos ler o 5 e o 6, o versículo 5 e o 6 do capítulo 1 de Gênesis, que diz assim: ainda não havia nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Vê só que top! Eu lembro que quando eu tava fazendo os comentários, quando eu li esse versículo 6, meu Deus, que chave! Que chave incrível, porque assim, não tinha solo, quer dizer, não tinha chuva e não tinha homem para cultivar o solo. E como foi que essas plantas cresceram, evoluíram através de uma fonte que fluía da terra, olha só, de dentro da terra, e que irrigava toda a superfície do solo e fazia com que a planta crescesse. Ou seja, algo impossível, algo que era, nossa, não tá chovendo, como que a planta vai crescer? Não tem homem para cultivar, como que vai acontecer? E me parece muitas vezes na minha vida, meu Deus, não tem esse recurso, não tem isso daqui, como que vai acontecer isso aqui? E aí Deus tá dizendo: ei, calma, tudo vai acontecer no meu tempo, tudo vai acontecer conforme a minha vontade. Não tem homem, não tem chuva, mas tem eu que sou a provisão, eu que sou a fonte da vida, eu que sou a fonte da água viva. E assim o Senhor tá falando pra você: ei, calma, ó, respira. Você tem a fonte da água viva. Aquelas plantas não tinham chuva, aquelas plantas não tinham alguém para regar. Mas o nosso Pai, ele é estrategista, ele não deixa
nada do que ele fez, nada do que ele criou desamparado, nem mesmo a planta. E como Jesus falou, você não vale mais do que um pássaro, você não vale mais do que as flores do campo, que elas se vestem melhores do que Salomão. Então, nessa passagem, nós aprendemos sobre confiar no Senhor, confiar na provisão de Deus. Que aqui ele fez com que uma fonte interna dentro do solo regasse. Uma fonte interna. Então, confia. Todas as vezes que você estiver desesperado, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Dá aquela respirada fundo e diz: o meu Pai, Ele vai prover. O meu Pai, Ele vai dar um jeito. Porque é quem Ele é, sobre a constituição dEle. Amém? Então, lê esse versículo 6 todas as vezes. Contudo, eu posso estar passando pela pior tempestade da minha vida. Posso estar passando pelo maior deserto da minha vida. Contudo, aí lê o versículo 6 do capítulo 1 de Gênesis. Contudo, uma fonte, aí você já declara, uma fonte vai fluir da terra, que vai irrigar, que vai cultivar toda a superfície do solo. E as plantas não vão morrer. Amém? Tudo que você passa não é para a morte. Tudo que você passa, o Senhor vai estar com você, vai prover todas as coisas. Então, guarda essa palavra no teu coração. O Senhor vai prover. O Senhor vai prover. Uma fonte vai fluir de dentro da superfície. Não sei como vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer. E eu não vou perder a fé. Eu não vou perder a fé. A nossa fé, ela precisa ser inabalável. A nossa fé precisa ser inabalável. Amém? Glória a Deus. E aí a Bíblia aqui começa a falar sobre 4 rios. E aí, falando de rios, falando de água, como é importante nós entendermos que o nosso Pai, o nosso Deus, Ele tá conosco, Ele criou tudo e Ele não vai deixar a gente desamparado. Tudo que Ele faz na nossa vida tem uma finalidade, tudo que Ele vai direcionando, tudo que Ele vai mostrando tem uma finalidade. Então vamos confiar nele. Amém? E aí vamos lá, né? No versículo 23, a Bíblia vai dizer o seguinte: então o homem disse: esta, por fim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. 24, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Vamos ficar por aqui. O que acontece? Nessa passagem, vamos extrair o que é que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje. Deus, ele fez a mulher porque viu que o homem estava só. Então, o Senhor tá falando pra nós, é bom que vocês não estejam só. E aí eu vou lembrar do que Salomão falou. Porque se um cair, o outro levanta. Então, vamos primeiramente trabalhar essa mentalidade. Eu não posso ficar só. Eu preciso ter uma pessoa aqui comigo que esteja na mesma visão, que tenha o mesmo propósito que eu. Daí, mas eu já sou casado, eu tenho a minha família, então, amém. Eu tô falando aqui pros solteiros, né? É bom que você não esteja só. Aí agora eu vou falar pros casados. Qual é o versículo dos casados? O 24. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Quando você casa, é você
e seu cônjuge. Não tem família, não tem amigos que possa interferir no relacionamento de vocês. Porque vocês são uma só carne, vocês precisam estar em unidade. A mente de vocês precisam ser uma. Ah, mas fulaninha fala assim, minha mãe fala assado, meu pai fala cozinhado, minha irmã diz isso, ah, minha tia fala aquilo, meu primo... É você e o seu cônjuge. A Bíblia fala que o homem deixará pai e mãe. Quando fala homem, não é só homem, é a mulher também. Os dois precisam deixar pai e mãe. Eles vão construir agora a cultura da nova empresa, que é a nova família. A mulher e o homem deixa a família agora de lado e agora eles vão ser uma só carne, um só pensamento, um só corpo. E agora eles vão construir uma cultura. O que é a cultura daí? São princípios e valores que vão nortear, que vão direcionar o comportamento deles. Primeiramente do casal, depois dos filhos. Ok? Então, é isso. Nesse versículo 24 fala, vocês são uma só carne. Fala, vocês precisam ter um só pensamento. Não, e muitas vezes é o que acontece. A cultura da família, dos meus parentes, ou eu vou querer repetir essa cultura, ou eu tenho o dever de encerrar ciclo e iniciar um novo ciclo. Precisa cortar o cordão umbilical e dizer, beleza, obrigado por tudo que você fez na minha vida e agora eu vou seguir a trajetória que Deus assim determinou pra mim. Então, é isso. E vamos revisar? Vamos revisar o que nós vimos hoje. Meu Deus, já é 7h48. Voou assim, voou. Voou. E enquanto a gente vai revisando, eu iniciei a live de hoje com essa música aqui, porque eu não sei porquê. Fica aí porque a gente vai fazer uma oração, tá bom? Quando eu acordei, essa música estava na minha cabeça. Eu falei, que massa, né? Acho que papai quer que eu coloque essa música na live. E claro que eu vou obedecer, né? Enquanto que a música tá aqui no fundo, vamos revisando o que papai quis falar conosco através do capítulo 2 de Gênesis. Depois você vai ler, vai refletir, compartilha nos seus stories com as pessoas que te ouvem. A mensagem que Deus colocou no teu coração transborda. Não fica só pra você. Transborda. Vamos lá. No versículo 4, nós vimos sobre os registros que Deus colocou sobre a criação dele. Ele criou tudo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então a primeira chave do dia foi descanse. Tem um dia na semana pra você descansar. Curtir a sua presença, curtir a presença de papai, curtir a presença da sua família e só. Zero trabalho, zero pensamentos contrários, é só descanso. Porque Deus, ele fez tudo em 6 dias e descansou no 7º, então ele tá dizendo, ó, descanse no 7º dia. Combinado? Então separa um dia na semana pra você conseguir descansar. A segunda chave foi o versículo 5 e o versículo 6, que eu vou fazer questão de ler novamente, porque, sério, essa chave foi, pra mim, a melhor de todas até agora. Que diz assim, ó, ainda não havia nenhum arbusto no campo. Deus tinha criado tudo e tal, e não tinha nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia brotado. Vê só, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para cultivar o solo. Então, nenhuma planta ainda tinha nascido por conta disso. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. E aí foi essa chave, né?
Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. De dentro do solo saiu uma fonte que irrigou, que colocou água ali nas plantas para elas brotarem. As plantas não tinham brotado ainda porque não chovia, porque não tinha homem para colocar água nela. E o que foi que o papai fez? Fez uma estratégia. Oxente, uma fonte de dentro do solo vai sair água para dar água a quem não tem. Uma provisão de onde não poderia sair, de onde não tinha como sair, saiu. Nesse momento o papai quer nos ensinar, ei, de onde você menos espera. Independente das circunstâncias que estão acontecendo ao teu redor, não tem chuva, não tem homem, não tem ninguém para te ajudar. Eu vou fazer com que saia do nada. Eu vou abrir porta onde não tem parede, para que a minha provisão recaia sobre a sua vida. E nesse versículo eu aprendo sobre a provisão do Senhor na nossa vida. E por fim, a terceira chave, que é sobre a família. Deus constituiu a família quando ele criou Adão e depois ele criou Eva. E aí ele falou, ó, o homem vai deixar a sua mãe e o seu pai para se tornar uma só carne. E a terceira chave é a unidade. Unidade. Você que vai casar, você precisa fazer um bom recrutamento e seleção para quando você casar com essa pessoa que vai se tornar uma só carne, um só pensamento, esteja na mesma visão que você. Qual a visão daí? Dos princípios de Deus, dos valores de Deus, que entenda que quando ele vai sair da casa, ou quando ela for sair da casa dela, meio que vai cortar o cordão umbilical. Meio não, vai cortar o cordão umbilical da família e vai dizer, ó, agora a gente vai construir a nossa família, a nossa cultura, e a gente não pode ter interferência. Porque se a gente tiver interferência, eu vou poder repetir padrão, você vai poder repetir padrão, e o que eu não quero. E o que não vai acontecer na nossa família. A gente vai criar o padrão de Deus no nosso lar, na nossa família, porque é isso que Deus tem pra nós. Então, para os casados, encerra ciclo, começa um novo e pega essas crenças limitantes que você tem, infelizmente, que você está andando com elas. Ressignifica, não continua. Porque papai, ele quer que a gente viva uma nova história. O inimigo tá o tempo todo ao nosso derredor dizendo, ei, você não é capaz, você não consegue. O inimigo tá o tempo todo querendo deturpar a nossa identidade. Mas aí cabe a nós dar brecha ou dizer não. E eu espero do fundo do meu coração que você não dê brecha. Amém? Então a primeira chave é o descanso. Descansar, separa um dia na semana para descanso. A segunda chave é confiar na provisão do Senhor, que Ele vai mandar, Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Como Jesus falou, será que nós não valemos mais do que o pássaro que Deus cuida? Não valemos mais do que as flores do campo, que se vestem melhor do que Salomão? E a terceira chave é unidade. Trabalhar em unidade. Nada de divisão. Por que, Dai? Como Jesus disse, reino dividido não subsistirá. O que é subsistir? Não vai prosperar, não vai existir mais. Vai morrer. Então a sua família é um reino. Se a sua família está dividida, não prospera. Não prospera. Amém? Vamos fazer a oração pra gente finalizar?
Vamos lá? Essa música parece com... Assim, lembra da segunda chave, né? Foi o Senhor que não desistiu quando eu já tinha desistido. Não tinha água, não tinha ninguém pra me ajudar. Mas... Ele proveu. Mas ele perguntou qual vai ser a tarefa do dia. Vamos fazer a oração, depois da oração eu falo. Combinado? Bora lá? Pai, a Ti rendemos graças, a Ti adoramos, a Ti exaltamos o Teu santo nome. Seja glorificado, seja exaltado através da nossa vida. Pai, queremos Te convidar para estar conosco no dia de hoje. Obrigada por essa semana que passamos, que finalizamos. Obrigada, Pai. Obrigada pela Tua provisão, obrigada pelo Teu amor, obrigada pela Tua graça, pelo Teu poder que se aperfeiçoa em nós e se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, eu quero Te apresentar agora essas 3 chaves, Senhor. A chave do descanso. Pai, eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a vida dos Teus filhos a identidade deles, Senhor. Não é sobre o que eles fazem. Muitas vezes a gente está muito preocupado com o que nós devemos fazer, mas a verdade é que nós precisamos desfrutar, a gente precisa descansar também. Senhor, tem prazer em ver nós desfrutando, descansando. Então, nos ajuda, Pai, a não se cobrar tanto. Nos ajuda, Pai, a se acolher. Nos ajuda, Pai, a se amar e a entender que o Senhor nos amou primeiro e que somos amados por Ti. Por isso nós devemos nos amar. Pai, nos ajuda a confiar na Tua provisão. Às vezes passamos por uma tempestade e queremos desistir, queremos parar no meio do caminho. Oh, aleluias! Oh Senhor, que essa presença que eu estou sentindo, cada um possa estar sentindo no seu lar. Oh Senhor, vai quebrando todas as correntes, Pai. Oh, aleluias. Eu sinto o mover do Senhor neste ambiente, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, vai agora, Pai, visitando cada um que está aqui, Pai. Vai, Senhor, invadindo o ambiente. Vai, Senhor, trazendo paz. Ó, Senhor, vai tirando toda confusão. Vai tirando, Pai, tudo que não vem de Ti, Senhor. Pai, que essa tempestade, Pai, em nome de Jesus, que essa tempestade na mente dos Teus filhos possa sair agora em nome de Jesus, Pai. Eu não aceito isso, Senhor, porque Jesus já passou todo o sofrimento, Jesus já passou por toda a tempestade, para que hoje a gente possa ter paz, para que hoje a gente tenha uma vida abundante, Pai. Então, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a vida dos Teus filhos a paz que excede todo entendimento. A confiança em Ti, que o Senhor está provendo todas as coisas. Quero repreender, Senhor, toda a tempestade. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda a confiar em Ti. Nos ajuda, Pai, a confiar e a descansar no Senhor. E por fim, Pai, nos ajuda a ter sentimento, até o comportamento e a decisão de estar em unidade com o nosso lar, com a nossa família, com o nosso cônjuge, com o futuro cônjuge. Trabalhe em nós, Senhor, o espírito de cooperação, Pai. Tira todo o espírito de competição, Senhor, de toda soberba, todo orgulho. Quebra agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, porque reino dividido não prospera. Em nome de Jesus, Pai. Nos faz, Senhor, entender que a unidade faz a gente crescer. A unidade faz a gente prosperar. Assim como todos que estavam construindo a Torre de Babel estavam em unidade. E o Senhor falou, tudo que eles quiserem eles vão conseguir, porque eles estão falando a mesma língua. Assim é nós, Pai, na nossa vida.
se a gente estiver falando a mesma língua, se a gente estiver em unidade, com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, nós vamos longe, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, é isso que eu te peço, Papai. É isso que eu te peço e já te agradeço crendo. Crendo na tua provisão, crendo no teu milagre, crendo que o Senhor é conosco, é na nossa vida. E em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, é isso que eu te peço e já te agradeço. Amém, 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 amém e amém. Glória a Deus! Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso que você está cantando. Se não fosse a tua presença, eu estava perdido. Foi o Senhor que me chamou de filho pelo seu amor. Quando eu me arrastava, Ele me levantou. Espero que você tenha sentido a presença de papai aí, porque eu senti, hein? Vira pro irmão que tá do seu lado. Então, Ele foi o Senhor. é tão necessário e é tão preciso termos essa presença na nossa vida, sabe? Ela nos move, ela nos molda, né? É top. E a tarefa de hoje é a seguinte. A tarefa de hoje é a seguinte. Você vai separar o dia de hoje. O dia de hoje ou o dia de amanhã, não sei. Hoje ou amanhã, você vai separar o dia inteiro. Só pra descanso. Daí, o que é que eu vou fazer nesse descanso? Você não vai pegar no celular. Claro que se você trabalhar com ele, sim, separa um momento do teu dia só pra pegar no telefone. Mas zero celular. O descanso é desfrutar. Então você vai desfrutar a sua família. Você vai desfrutar a sua presença. Você vai separar um tempo pra você ler um livro. Você vai separar um tempo pra você ter com Deus. Só você e Deus. Só você e Deus. Então é você e Deus, você com você e você e sua família. E aí assistir um filme ou, sei lá, fazer algum tipo de atividade que só vocês possam fazer. Então a tarefa de hoje é o desfrute, é o descanso. Você vai descansar a sua mente, descansar o seu corpo, zero cobrança, zero síndrome do fazer. O que é síndrome do fazer? Aí eu tenho que fazer isso, aí eu tenho que estar em movimento, aí eu tenho que resolver, tenho que fazer. Sabe aquela síndrome do pensamento acelerado, sendo que você não só pensa acelerado, você faz tudo na sua vida de forma acelerada. Eu sou um pouquinho assim, sabe? Só um pouquinho. Mas é necessário que a gente descanse, é necessário que a gente, sabe, respire, oxigene o cérebro, tenha o nosso momento com Deus, tenha o nosso momento conosco, ler um livro, assistir algo que nós gostamos, que edifica a nossa vida. Tem que ser algo que edifica. Porque muitas vezes nós estamos consumindo conteúdo, tipo assim, vendo vida de pessoas que não edificam, que não nos aproximam de Deus, que não nos aproximam do nosso propósito. Então, essa é a tarefa do dia. Beleza? Quem foi que fez a tarefa de ontem? Quem tava aqui ontem, né? Quem foi que tava aqui ontem e fez a tarefa? E é isso, meus amores. Eu espero vocês amanhã. Pra quem não sabe, estamos numa jornada de 30 dias. Nessa jornada de 30 dias, vamos estar lendo o capítulo do dia. Vamos pegar as chaves do dia e ter a tarefa. Então, capítulo, chaves e tarefa. Beleza? Hoje é o segundo dia, ó. Vamos tirar o print? Vamos tirar o print, hein? Todo mundo tirou? Todo mundo tirou o print? Então é isso, meus amores. Espero vocês amanhã com novas chaves, com uma visão diferente do Senhor na nossa vida, com tarefas também.
E vamos embora que o céu é o limite. Um beijo no coração de vocês, pra quem estava no dia de hoje. E até amanhã, hein?